Dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso webinar Espanha Hoje, Economia, Setores-Chave, Vistos e Soft Land para Empresas Brasileiras. O meu nome é Kátia Kish, eu sou supervisora de comunicação aqui na Agência de Inovação da Unicamp, que é uma das organizadoras deste evento, junto com a incubadora de empresas de bases tecnológicas da Unicamp, o Parque Científico e Tecnológico da Unicamp, o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo do governo espanhol, com o Invest in Spain. Então, muito obrigada pela participação de vocês neste evento hoje. Antes de começarmos, quero passar alguns recados, orientações e repassar a nossa programação de hoje. É, Este webinar está sendo gravado, então, depois, se vocês quiserem compartilhar com algum colega de vocês, nós vamos publicar nas nossas redes sociais, certo? E vai estar disponível no nosso canal do YouTube. A gente também tem um espaço de interação para vocês, vamos ter um momento bem curtinho de tirar dúvidas, então a gente pede para uma melhor organização os comentários de vocês, de qual empresa vocês são, de onde vocês estão conectados conversando conosco, seja feito no chat. Lembre-se de mudar a setinha do chat de vocês para todo mundo. Assim a gente consegue, todos nós, não apenas o host ou algum palestrante, acompanhar os comentários. E para vocês concentrarem as perguntas de vocês num balãozinho que fica no rodapé do aplicativo de vocês, que chama Q&A, Questions and Answers. Esse balãozinho, a gente consegue concentrar todas as dúvidas e nos organizar melhor ali, tá? Fica no rodapé do aplicativo de vocês. Como que vai ser a programação de hoje? Nós vamos ter aí uma abertura da Mariana Zanada Ingles, que é a nossa coordenadora de ambientes de inovação e empreendedorismo aqui na Inova Unicamp, apresentando o nosso ecossistema, o Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. Na sequência, vamos entender um pouco melhor sobre o panorama econômico da Espanha, com o Urbano Murillo Garcia, que é conselheiro-chefe da Embaixada da Espanha. E depois teremos aí uma apresentação sobre o ecossistema de empreendedorismo espanhol, com Francisco Javier Gonçalves, agente comercial da Embaixada da Espanha. E depois conheceremos programas específicos de apoio para esse soft land e outras oportunidades para as empresas na Espanha, com a Maria Teresa Fernandes, que é conselheira-chefe da Embaixada da Espanha. E, ao final, como a gente comentou, vamos ter aí um período bem curtinho de perguntas e respostas para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Programação e recados repassados. Gostaria de dar as boas-vindas a Mariana Zanada Ingles, que vai fazer a nossa abertura hoje e apresentar o Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. Seja bem-vinda, Mari. Bom dia, Kátia, bom dia a todos, bom dia aos colegas da Embaixada da Espanha. Obrigada aí pela parceria e oportunidade, né, da gente poder compartilhar essas oportunidades aqui com as nossas empresas do ecossistema. Obrigada aí pelos participantes. Eu vou compartilhar aqui rapidinho a minha apresentação. Vamos ver se deu certo. Espera aí, gente. Fizemos o teste, mas espera aí. Vamos lá de novo. Tá passando, Kátia? Sim, está passando em tela cheia. Tá ótimo. Bom, então, eu sou a coordenadora aqui dos ambientes de inovação e empreendedorismo da Inova Unicamp. A Inova é a agência de inovação da Unicamp. Nós temos como principais atividades cuidar da parte de proteção das tecnologias da Unicamp por meio de patentes, registro de marca, de computador, transferência dessas tecnologias para o mercado. Cuidamos também da parte de convênios de pesquisa com empresas e também somos responsáveis pela gestão do Parque Científico e Tecnológico e da incubadora de empresas da Unicamp, sobre o que eu vou falar aqui rapidinho com vocês, mostrar um pouco dos nossos números, né? Então, nós acabamos de lançar aí o nosso relatório com indicadores de 2024. Então, nós estamos no momento com 80 empresas vinculadas ao nosso ambiente.
Dessas empresas, 37 estão no nosso programa de incubação. 35 delas são startups que já passaram pelo programa ou já estão no estágio aí, né, um pouquinho mais avançado aí, se estabelecendo no mercado. E temos também 8 laboratórios de pesquisa e desenvolvimento de empresas já estabelecidas no mercado que estão aqui conosco para fazer pesquisa junto com a Unicamp. Então, esse é o nosso ecossistema atualmente. As empresas incubadas e as startups faturaram no ano passado quase 130 milhões de reais, foi um faturamento recorde desde que a gente vem medindo, né, esses indicadores aqui dentro do nosso parque, né, do nosso ecossistema. E também, então, um recorde aí também, né, do nosso número de empresas instaladas, aí tem a evolução aí, né, dessas empresas, estamos com a nossa capacidade de ocupação lotada, né, então é bom por um lado, por outro lado, a gente não consegue, tem uma certa dificuldade de atender novas demandas, mas também já temos projetos aí de expansão do parque em andamento, né, que a gente espera aí nos próximos anos, poder ampliar o nosso espaço e atender mais empresas. Então, como comentei aqui, o perfil, né, das nossas empresas, dentre startups, incubadas e laboratórios de P&D. Nós registramos aí no ano passado 711 postos de trabalho dessas empresas que estão aqui conosco, quase, né, mais de 41% aí desses postos de trabalho são ocupados por alunos e ex-alunos da Unicamp, então esse é um dos valores do parque, as empresas que aqui estão poderem ter essa proximidade com os alunos, ex-alunos, e eles serem parte aí, né, do quadro de colaboradores, de estagiários, bolsistas dessas empresas. Então, é um acesso ali muito valioso e facilitado por uma mão de obra altamente qualificada aqui da Unicamp. E mais de 33% desses postos de trabalho que essas empresas têm são dedicados a atividades de pesquisa e desenvolvimento. Nós temos empresas das mais diversas áreas de atuação, então a maior delas aí na parte de tecnologia da informação, também temos empresas de serviço, de engenharia, energia, alimentos, né, agricultura. Então, é um quadro aí bem diverso, porque as empresas vêm para cá buscando as diversas áreas de atuação e conhecimento da própria Unicamp, né? Então, por isso que a gente tem esse leque aí tão aberto de áreas de atuação. E no ano passado também a gente registrou aí recorde de fomento e investimento captado por essas empresas, registrando o valor de 65 milhões aí de reais. E desses fomentos, né, nós temos aí a Finep, temos investidor anjo, temos investimento próprio, recursos FAPESP por meio do PIP, lei de informática, projetos Embrap, então também é bem diverso aí o leque de recursos, né, que essas empresas buscam aí para se manter, para se desenvolver e crescer também. E o nosso trabalho, um dos nossos trabalhos é facilitar essa conexão também com esse tipo de fomento, né, divulgar, essas oportunidades. Essa é a nossa comunidade hoje, então nós temos 6 prédios, e as empresas estão distribuídas dentre esses 6 prédios. Um deles, o LIB, é onde nós temos área para infraestrutura laboratorial e molhada, né, para empresas que precisam aí de laboratório. Os demais espaços já são dedicados a escritórios e temos também o prédio da incubadora, o prédio original aqui da incubadora, onde também temos algumas empresas ali, tanto em espaços de coworking quanto em salas individuais. Alguns destaques que nós tivemos no ano passado, então nós fomos premiados com o Prêmio Internacional Gini, que é a Global Innovation Management Institute, e nós tivemos a honra aí de ser premiados com a categoria de organização com melhor ecossistema de apoio às startups. Participaram desse prêmio aí diversos outros ambientes do mundo todo, inclusive Estados Unidos, Dubai, né? E nós tivemos aí a honra de poder ganhar esse prêmio
o que nos deu e nos vem dando bastante visibilidade internacional, né? E o prêmio, por coincidência, aí foi entregue em Barcelona, em novembro do ano passado, novembro ou outubro do ano passado. Nós tivemos também no ano passado o credenciamento junto ao CAT. O CAT é o comitê, né, da área de tecnologia da informação do Ministério de Ciência e Tecnologia, que permite que incubadoras credenciadas nesse comitê possam oferecer e facilitar acesso à lei de informática para suas empresas. Então, as empresas que estão nos nossos ambientes, por meio desse credenciamento, podem ter esse acesso facilitado aos benefícios da lei de informática. Então, é um diferencial aqui para a nossa incubadora também. Falando da incubadora, então, nós já graduamos aqui 64 empresas desde a existência aí do início, né, do programa de incubação. Tivemos recorde no ano passado, no total aí de empresas no nosso programa, e também um número aqui que também nos dá bastante orgulho é que a gente tem uma taxa de sucesso aí de quase 62% das empresas que estão graduadas e ainda permanecem no mercado, né? Então, essa taxa é bastante alta aí se você comparar, né, com empresas tradicionais que estão no mercado e que acabam encerrando suas atividades em bem menos tempo. E se a gente for fazer um recorte aí mais específico das nossas empresas com relação às que são de fato Deep Tech, a taxa de sucesso aumenta ainda, vai para 77%. Então é isso que eu queria trazer aí um breve recadinho para que, né, os nossos convidados conheçam um pouco do nosso parque, da incubadora. E aqui vocês podem acessar por meio do QR Code o nosso relatório, onde tem essas informações e muitas outras matérias aí bastante interessantes sobre as empresas que estão aqui no nosso ecossistema. Então, mais uma vez, obrigada aí pela parceria, oportunidade, e aproveitem aí o conteúdo, né, com os nossos parceiros aí da Embaixada da Espanha. Obrigada, pessoal. Obrigada, Mari. Agora vocês ficam com a apresentação da Embaixada da Espanha. Sejam bem-vindos. Eu tenho que parar aqui, né? Bom dia. Então, se vocês me escutam bem, eu sou Urbano Murillo, sou conselheiro do escritório comercial da Embaixada da Espanha. É uma grande satisfação estar hoje aqui com vocês. Eu gostaria de cumprimentar a todos e agradecer aí a Kátia e a Mariana pela oportunidade, pela disponibilidade e amabilidade para organizar o webinário. Eu devo também falar, Mariana, eu fiquei bastante impressionado com as informações que você mostrou aí, a variedade de empresas, setores, atividades e o reconhecimento que vocês receberam aí nesse prêmio em Barcelona. Então, parabéns pelo trabalho que mostra que você está na direção boa e trabalhando muito bem. Então, dobre satisfação para a gente aqui ter a oportunidade de mostrar um pouco como é o ambiente de negócios na Espanha, em particular para startups, para o sistema de empreendedorismo, ecossistema de desenvolvimento de negócios, de inovação. Então, a gente vai tentar aí mostrar algumas das informações que acho que poderiam ser mais interessantes para você, que a gente aqui faz no escritório. A Espanha tem 2 escritórios aqui no Brasil, um escritório em Brasília, um escritório de São Paulo aqui, temos umas 16 pessoas, e estamos focados na promoção dos setores de agronegócio, bens industriais, bens de consumo e serviços aqui no Brasil, as empresas espanholas que vêm para cá, mas também estamos desenvolvendo uma importante tarefa aí de trabalho de comunicação e de divulgação para investir, para atrair investimento para a Espanha. E a gente está fazendo isso por 2 grandes motivos. Além da apresentação que eu vou fazer, eu vou passar rapidinho, eu vou deixar depois a palavra para o adido comercial Javier e para a Teresa para entrar mais em detalhe.
por duas questões. Tem uma questão que é o ambiente, a situação macroeconômica da Espanha é muito boa, um crescimento que vai além do 3%, mais que os nossos vizinhos da União Europeia, mas ao mesmo tempo que temos um ritmo de crescimento bom, também temos aí uma redução do desemprego e muito boas cifras comerciais e macroeconômicas. Então, ao mesmo tempo, estamos num processo de transformação da estrutura produtiva, a ser uma estrutura produtiva mais focada na questão da medioambiental, que é a transformação energética, medioambiental e a transformação digital. E então, é aí onde tem mais espaço para a inovação, para o desenvolvimento das startups, e isso eu acho que com o dinamismo que o ecossistema empresarial, o ecossistema de empreendimento em Brasil tem, faz um casamento muito bom para a Espanha. E o que a gente está procurando também, ou aquelas empresas, aqueles negócios, aquelas iniciativas que têm uma vocação internacional, que já têm uma capacidade de ir para a Europa, Espanha como porta de entrada na Europa. Eu vou mostrar algumas razões ou motivos pelas quais achamos que é ideal a Espanha como parceiro na Europa. A Espanha é uma economia aberta e competitiva, e isso por quê? Porque a quarta maior economia da União Europeia é um grande mercado doméstico, um acesso irrestrito ao mercado europeu. Não é só 47 milhões de pessoas da Espanha, com 82 milhões de turistas no ano, mas mais de 500 milhões de consumidores que faz parte desse grande mercado que é a União Europeia, com alto poder aquisitivo. Também como plataforma de negócios internacionais, a África, hacia a Ásia e aqui a Iberoamérica, e essa conectividade com esses lugares, com esses outros continentes, com um setor de negócios muito desenvolvido e uma capacidade de internalização hacia outras, favorece essa parceria a outros mercados. Então, tem um clima de negócios atraente para investidores e é o nono país da OCDE mais aberto do mundo em termos de regulamentação de investimentos internacionais, segundo a OCDE. E a Espanha é o terceiro maior investidor da América Latina e o segundo investidor aqui no Brasil. Então, gostaríamos que o Brasil também fora um grande investidor na Espanha, e aqui temos esse objetivo, não? Essa missão para mostrar algumas das informações interessantes para vocês. Então, essa é uma Espanha com acesso a grandes mercados, a África, a América do Norte, a Europa e a Ásia. Então, a localização achamos essencial para que a Espanha seja essa plataforma que achamos que poderia, que é para conectar com outros mercados. Porque a gente falava que é aberta e competitiva, também tem o talento qualificado e competitivo. É o segundo país da Europa, o sexto do mundo, em número de pessoas no ensino superior. Então, boa formação, boa qualificação. Algumas das escolas de negócios entre as 10 melhores da Europa. O relacionamento entre e a competitividade é melhor que na média da União Europeia. Você tem aí algumas cifras em euros. A estrutura regulatória é moderna, flexível, que foi atualizada recentemente, e meus colegas aqui vão falar com mais detalhe disso. Os diferentes formatos de trabalho são adaptáveis a cada tipo de empresa, e essa capacidade também das empresas de fazer os procedimentos, de cumprimentar esses procedimentos da Seguridade Social online. Então, alguns dados dessa que a gente fala da economia aberta e competitiva. E também a questão da qualidade de vida. É fácil para a Espanha atrair talentos porque tem essa combinação, esse equilíbrio entre oportunidades profissionais boas com uma qualidade de vida boa. Esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, o bom clima, as opções de lazer, o melhor custo de vida, a facilidade de se estabelecer, saúde, o sistema de saúde muito desenvolvido, e tem algumas das cidades favoritas do mundo para morar: Valência, Alicante, Madrid, o mar.
quais são algumas das oportunidades de investimento como destino de investimento na Espanha? Aqui temos algumas cifras. Espanha aí aparece na posição número 3 como destino para essa Inward FDI Stock, que é o investimento direto estrangeiro. Então, com esse quase 900 milhões de dólares, 900 mil milhões de dólares de estoque de foreign direct investment, de investimento estrangeiro direto, apenas depois do Brasil. E aí, uma coisa importante também que a gente gosta de fazer esse destaque é que Espanha é o terceiro país no destino destes projetos Greenfield nos últimos anos. Aí vem na esquerda, só detrás de United Kingdom e Germany. E à direita está na Espanha como sexto lugar em Greenfield Destination in the world. Sabe? Na esquerda tem a Europa e na direita a Espanha. A Espanha fica aí na sexta posição para receber esses investimentos em projetos Greenfield. Como vocês sabem, que é um projeto Greenfield que não tem nada, que vai sair de zero. Tá bom? Alguns setores, destaque em energias renováveis e o software e o IT. À esquerda tem o Renovável Espanhol, primeiro destino de projetos a energias renováveis. E aí à direita, Espanha fica na sexta posição entre os maiores destinos de investimentos em tecnologias como o software e os serviços de informação e tecnologia. Então, posições nos dois setores muito destacados. Aí temos a Espanha, o estoque do investimento estrangeiro direto na Espanha. E aí, duas coisas que eu gosto também de remarcar, aí, que o número o total de investimento muito elevado, mas tem também o Brasil fica na posição 15 de quais são os países de origem de investimento. Se pegamos aí a cifra do Brasil, que é 7,8, na verdade, a metade tem que ver com investimento produtivo. A outra metade é para o investimento de entidades de posse de valor estrangeiros, que são só com fim fiscal. Então, o que a gente gostaria é, como falava antes, de fazer essa promoção, de animar as empresas brasileiras para aumentar o investimento na Espanha a umas cifras mais na corte com o tamanho do país. Aqui temos os investimentos espanhóis aqui no Brasil. Quais são os investimentos espanhóis aqui? Posso ver aí? Por favor. Vou explicar. Que temos os dados. Bom, isso vou tirar. Para mostrar. O investimento espanhol no exterior, qual é o estoque, quais são os países. E aí o Brasil aparece no quinto lugar, com 41 bi de euros, o que um dos destinos mais importantes dos investimentos espanhóis no estrangeiro são depois Estados Unidos, Reino Unido, México e Luxemburgo. Então, o Brasil, lugar especial para o investimento espanhol. Setores de investimento estrangeiro direto na Espanha. E aí tem a lista dos principais setores, muito variado, na verdade. De um lado, tem o estoque na Espanha, na coluna central, com 593 bi euros. E depois tem os fluxos anuais durante os últimos 5 anos. E você podem aí conferir que os fluxos de investimento é bastante estável no tempo, então, que demonstra essa confiança da economia espanhola, ao redor dos 27, 32, 32 milhões, 32 mil milhões cada ano, dos quais a maioria que tem na fila de baixo são produtivos. Então, quer dizer que faz parte do tecido produtivo que cria emprego
riqueza e desenvolvimento. Não é só uma motivação puramente fiscal, como são alguns outros destinos. Então, eu acho que são os dois elementos que eu queria destacar. E aí mostrar também alguns sectores que a gente desenvolveu, projetos estratégicos, que faz parte do programa da União Europeia para essa recuperação, transformação e resiliência, que faz parte que eu falava antes, dessa transformação digital, transformação energética e medioambiental, procurando essa maior sustentabilidade, maior valor agregado. E aí temos alguns exemplos, como os PERTES, que são projetos estratégicos, o veículo elétrico, o PERTE das energias renováveis, o PERTE da Agrifood, a cadeia do valor do Agrifood, muito importante na Espanha, como também aqui no Brasil. Então, achamos que temos alguns setores aí que poderiam ser esse objetivo do investimento de algumas das startups, alguns dos negócios aqui no Brasil, para chegar e fazer alguma parceria e investir aí nesses setores que mostram esse desenvolvimento especial. A descarbonização, a new economy, o chip, temos também aí a parte aeroespacial. Então, bastante variado, como vocês podem aí acreditar nesse slide. E agora eu vou passar a palavra para o adido comercial Javier, que vai falar um pouco mais em detalhe do que é o ecossistema do empreendedorismo espanhol. Qualquer questão, qualquer dúvida, ao final acho que vamos ter um pouco de tempo para falar. Obrigado mais uma vez. Bom, obrigado, Urbano, muito obrigado. Bom dia para todos vocês. Obrigado pelo engajamento. Parabéns ao Parque Tecnológico pelas explicações, pelo número de projetos, setores, empresas, sobretudo pelo aumento, né, de projetos e empresas participando. Então, como o Urbano já explicou, eu vou falar agora mais especificamente sobre o ecossistema de empreendedorismo espanhol, sempre tendo em conta o ponto de vista de uma startup brasileira, startup scale-up que tem vontade de explorar outros continentes, né? A nossa ideia sempre será explicar para vocês as possibilidades de um estabelecimento brasileiro na Espanha, obviamente para trabalhar depois em toda a União Europeia através do mercado comum. Então, vamos começar agora a entender qual é a situação do ecossistema de startups na Espanha. Em poucas palavras, é muito positiva e vocês podem entender isso através de dar uma olhada no gráfico, onde vocês o que percebem é sempre um aumento, sempre acrescenta o número em termos de valor das empresas espanholas todo ano, inclusive com a pandemia que atingiu tão fortemente a Espanha, nacionalmente, dentro da União Europeia, os números, as cifras continuam aumentando. Onde estamos agora? Estamos numa situação de ter ultrapassado os 650 bilhões de reais brasileiros em termos de valor empresarial das startups espanholas. Obviamente, tendo em conta o fato das empresas, startups espanholas, nesse caso, precisar de capital risco, compreendemos que existe uma confiança no mercado espanhol porque o valor delas continua aumentando todo ano. Vamos entender agora a comparação da Espanha com outros países. E eu acho isso muito importante porque depois de já ter participado em muitas feiras, sobretudo agora que a equipe voltou do Rio, né, participou na Web Summit, muitas vezes perguntam para nós, startups, qual é a situação dos nossos vizinhos da Europa do Sul, sobretudo Portugal, Itália, etc. Eu estou muito contente em poder explicar que a Espanha tornou-se um player de meio porte na União Europeia, mas o líder do sul da Europa, em termos de valorização de startups espanholas. O gráfico já mostra essa situação, se damos uma olhada, 2023, 2024, já compreendemos a nossa situação em comparação com outros países como Portugal ou a Itália. A Grécia não está incluída no gráfico,
Dá para entender que na Europa do Sul, procurando essa qualidade de vida, esse estabelecimento pessoal e também empresarial, dá para entender a posição tão positiva da Espanha em termos de comparação com seus vizinhos europeus. A outra verdade é que estamos ainda longe dos nossos parceiros do norte da Europa, porque dá para compreender que a França atingiu o valor atual espanhol em 2016, não é? Em 2014 atingiu o valor a Alemanha, desculpem, mas a coisa importante é entender que a Espanha está aumentando, mas está crescendo mais rápido. Esse valor a espanhol está aumentando mais. O que quer dizer isso? Que tá, o valor empresarial de startups espanholas cresce mais rápido do que os nossos vizinhos, aqueles que nós queremos, obviamente, atingir no futuro. E isso mostra a situação tão positiva no momento atual. Essa slide mostra o crescimento entre 2019 e 2024 e, em termos de análise de crescimento, a Espanha cresceu mais rápido do que a Alemanha, a Suécia e a França, não é? Por isso, nós achamos que, no breve término, atingiremos esses valores também. Agora vamos entender o capital risco, não é? Investidores espanhóis, não somente na Espanha. Eles têm confiança ou não nas startups espanholas? Aqui vemos duas coisas. A primeira delas é que a análise anual mostra, em termos da análise de 10 anos, 2013 até 2023, um aumento, não é? Aumentou muito o valor. Mas, obviamente, aqui sim vemos a influência do Covid no valor do capital risco em startups espanholas. Mais uma vez, situação positiva de aumento, acrescento do valor. Isso quer dizer que as empresas espanholas têm uma valorização maior todo ano, porque existe, com o passar do tempo, mais capital risco disponível na Espanha, da parte, obviamente, dos investidores, para investir nas startups. Vamos fazer agora um resumo do capital risco na Espanha. Onde é que nós, espanhóis, estamos em comparação com os nossos parceiros europeus? Aqui falando em termos de Europa, não somente União Europeia, estamos incluindo o Reino Unido, observamos como a Espanha atingiu o valor, o número 7, não é? Em termos de investimento em capital de risco em 2023, ao número 4 em termos de rodadas em 2023, é isso que estávamos falando, né? Que o capital de risco está aumentando no país, mas um capital de risco muito focado no early stage, nos primeiros passos de desenvolvimento das empresas. Então, mais uma vez, situação muito positiva do capital de risco espanhol. Eu recomendo vocês darem uma olhada à página web, o SPENCAP, porque é a Associação de Capital Risco Privado Espanhol, que acumula 90% do capital risco privado espanhol. Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem até encaminhar um e-mail para a SPENCAP e explicar o seu projeto, o seu interesse na Espanha e esperar poder receber financiamento, repito, privado, não é? Espanhol de capital risco. Agora, hubs tecnológicos na Espanha. Outra característica da Espanha, falávamos de países como a Alemanha, França, que tem uma capital onde está concentrado, não é? O capital risco também é o hub tecnológico principal. Na Espanha temos dois, em Barcelona e em Madrid. Madrid é o quinto, Barcelona é o sexto hub mais importante da Europa. E, obviamente, temos também muitos outros hubs espalhados pela geografia do país. Por isso que podemos falar de um país abrangente em termos de hub tecnológico, geograficamente falando. E falando da geografia espanhola, também podemos entender a mesma situação com parques tecnológicos. Aqui eu aconselho a dar uma olhada, uma pesquisada na internet, a apt.org e o link, a Associação de Parques Tecnológicos espanhóis, desculpe, para entender melhor onde se concentram, embora já seja óbvio o fato de estar muito espalhados, muito diversificados pela geografia do país.
Eventos, temos muitos eventos, obviamente a South Summit é um evento que não precisa ser sublinhado, é muito conhecido no Brasil pela sua repercussão no sul do país, e não somente, não é? O South Summit na Espanha é celebrado em Madrid, nós temos muitos jogos também espalhados pela nossa geografia. Agora, falando de unicórnio, unicórnio é uma empresa com uma valorização de mais de US$ 1 bilhão, temos 5 em 2024 e esperamos a criação de 20 startups com uma valorização já de unicórnio nos próximos anos. Na sua comparação com o resto dos parceiros europeus, a Espanha ocupa o 7º lugar em termos de unicórnios, mais uma vez incluindo o Reino Unido. Então, eu já sei que são muitos dados, muitas cifras, mas o que fica depois dessa explicação, eu espero que seja essa ideia de positivismo de um setor que está se desenvolvendo muito rápido e que atingiu valores já muito desejáveis na União Europeia, mas que continua crescendo e continua crescendo mais do que os nossos parceiros. Em conclusão, acho que a situação é muito positiva. Como atingimos essa situação tão positiva de capital risco, de valorização de startups espanholas? Vamos entender duas coisas. A primeira delas é a questão de duas leis focadas na questão de empresa. E, em segundo lugar, os riscos dos quais podem se aproveitar os investidores brasileiros, seja de pequeno porte, de uma startup que nasceu agora, ou de multinacionais, é aplicado para todo investidor brasileiro. Primeiro de tudo, leis. A primeira delas é a Lei Cria e Cresce, pode não ser tão importante para a nossa fala de hoje, é uma lei que ajuda a criação de empresa, de uma empresa já de pequeno, de meio porte, não é uma startup, não é? Favorece, agiliza a questão de empresa, reduz o custo de criação de uma empresa e flexibiliza essa questão através da utilização da internet para os procedimentos de criação de empresa. A segunda das leis, acho que é muito importante na fala de hoje, é a lei de startups. Não é novo, é um fenômeno que já existe em outros países da União Europeia ter uma lei de startup. O que é importante entender aqui é que a Espanha chegou mais tarde do que os nossos parceiros europeus, mas chegou tendo estudado essas leis existentes da União Europeia para poder criar uma lei que reunisse aquelas condições já estudadas, estabelecidas nas leis dos outros parceiros europeus. Então, a lei de startups espanhola é uma lei que entrou em vigor 1º de janeiro de 2023. É muito importante entender essa lei, porque estabelece os critérios para ser considerada uma startup na Espanha, que é muito importante para depois vocês entenderem quais são as ajudas que vocês podem conseguir quando é aplicada a lei e quando não é. Por isso, se vocês escolheram a Espanha, nós obviamente recomendamos como país para se estabelecer na União Europeia e trabalhar depois toda a União Europeia, vocês podem criar uma startup dentro da Espanha, entendendo que desde 2023 foram estabelecidos os critérios para ser uma startup. Tem que ter menos de 5 anos de antiguidade, 7 anos, como exceção em alguns setores estratégicos, não deve estar cotada em bolsa, não deve ter distribuído dividendos e o volume de negócio, faturamento, deve ser inferior a 65 milhões de reais brasileiros no momento atual, 10 milhões de euros. E pelo menos 60% da equipe deve ter contrato laboral espanhol, que não quer dizer que 60% deva ser espanhol. Só que essas pessoas, os trabalhadores, devem ter um contrato laboral na Espanha, um contrato espanhol. E depois, obviamente, tem que justificar o desenvolvimento de um projeto de empreendimento inovador com modelo escalável para ser considerada uma startup. Então, essa lei facilitou administrativamente falando também a criação de umas startups com todos os termos de criação e favoreceu
essa criação através da utilização da internet e também aplica um diferimento de pagamento de dívidas e base tributária positiva, porque as startups podem adiar, podem esperar o seu pagamento do imposto sobre sociedades dos 2 primeiros exercícios até ter um lucro positivo. Não é? Então, a lei permite que a empresa comece a ter um lucro positivo para então, começar a pagar o imposto sobre sociedade. Então, um conjunto de pontos positivos para permitir à empresa começar a se desenvolver adequadamente no país. Também existe a opção de pagar em stock option quando ainda a empresa não tem um lucro, mas obviamente vai ter que pagar seus trabalhadores. Ajuda os investidores a investir na startup através de deduções máximas anuais, que vocês podem comprovar no slide. E uma coisa importante, a redução de impostos de sociedades. Existe uma redução até 15% durante os primeiros 4 anos, com base tributária positiva, tendo em conta que uma empresa na Espanha, uma filial, uma subsidiária brasileira pagará 25%. Não é o caso se vocês são considerados startup brasileira na Espanha, pagará 15%. E outra opção, outra fruto dessa lei de startups, que também não é uma novidade na União Europeia, é o visto de nômade digital. É uma excelente opção para uma startup brasileira que queira enviar uma pessoa para a Espanha, para começar a entender o país, para fazer uma pesquisada, entender geograficamente falando onde vão estabelecer, quanto vai custar, como vão fazer isso. Não é fácil, obviamente, estabelecer no outro continente. E o visto nômade digital é uma opção ótima para poder ter uma pessoa na Espanha que possa se estabelecer de um jeito bem econômico e possa entender o mercado para depois encontrar a melhor solução para poder abrir uma empresa. Visto de nômade digital, o que é? Eu, empresa brasileira, envio uma pessoa brasileira, nesse caso, obviamente, para a Espanha. Essa pessoa mora na Espanha, mas trabalha para o Brasil. Pode trabalhar para outros países que não sejam a Espanha, porque as rendas espanholas, rendas salariais, não podem superar o 20%. Poucas palavras, as rendas salariais não devem ser espanholas. E a pessoa tem que justificar recursos suficientes. O mínimo agora está estabelecido em 2.160 euros brutos por mês, entre 13 mil 14 mil reais, não é? E, mais uma vez, demonstrando uma atividade real e contínua da empresa, uma justificação do trabalhador com a empresa, da qual provém as rendas salariais. E vamos passar agora a analisar o visto de pessoal altamente qualificado não tão utilizado como visto de nômade digital, é um visto através do qual uma pessoa brasileira trabalha para uma empresa na Espanha. Mas se a empresa tem que justificar a importância, o conhecimento, a destreza da empresa, da pessoa brasileira que está trabalhando na empresa na Espanha. Estamos falando, obviamente, aqui de técnicos e diretivos, estamos falando de salários altos, e a empresa tem que comprovar experiências, qualificações. Desculpe, a pessoa tem que comprovar sua experiência e qualificações através de diplomas e certificados. Poucas palavras, técnico, diretivo, salário alto, que demonstra que pode trabalhar na Espanha e a empresa na Espanha pode justificar a contratação dessa pessoa. E o terceiro visto, um visto muito importante para a fala de hoje, é o visto de empreendedor. Eu, startup brasileira, demonstro na Espanha, ao governo espanhol, que quero abrir uma empresa na Espanha. Mostro o meu projeto de criação de empresa e vou ter, desse jeito, o visto de empreendedor. Requisitos, vou ter que demonstrar na Espanha um plano de negócio, vou ter, dessa forma, um relatório favorável e
o meu projeto brasileiro na Espanha tem que demonstrar inovação e potencial. E dessas três formas, desses três vistos, é importante entender que a Espanha favorece para os cidadãos da América do Sul, incluindo, obviamente, brasileiros, uma moradia de pelo menos 5 anos e permite, depois de 2 anos, essa pessoa ter obtido o visto, seja qual ele seja, dos três que já falamos, nômade digital, nômade qualificado, o visto de empreendedor, pode obter uma nacionalidade espanhola depois de 2 anos. Vai demorar um tempo, pode demorar 6 meses, mais ou menos. Quer dizer que depois de 2 anos, de ter obtido o visto, com moradia, porque é automática essa moradia na Espanha com a obtenção do visto, essa pessoa vai poder obter a nacionalidade quando essa pessoa quiser obter a nacionalidade. Não é automático, mas é uma escolha. Isso é uma diferença grande com outros países, por exemplo, Portugal. Portugal, você vai ter que esperar 5 anos para começar a pedir a nacionalidade. No nosso caso, espanhol, são 2 anos. Outra também escolha muito positiva é o que vem se nomeando Lei Beca. É uma lei através da qual uma pessoa, quando é residente fiscal na Espanha, normalmente tributa pela sua renda mundial. O que aconteceu com a Lei Beca é que a pessoa vai tributar somente pelos rendimentos recebidos na Espanha. Não é? Com exceção das rendas salariais, as quais tributarão sua totalidade na Espanha, independentemente da origem. O que quer dizer que se vocês têm rendas salariais brasileiras e vocês têm, ao mesmo tempo, rendas salariais espanholas, vocês vão tributar sempre pelas suas rendas salariais na Espanha, o que não acontece com o resto de rendas. Com o resto de rendas, vocês tributarão somente pelas rendas obtidas na Espanha. E não acontece, repito, com as rendas salariais serão sempre tributadas na Espanha, independentemente da origem dessas rendas salariais. Quanto é que eu vou tributar? A taxa fixa é de 24% até o máximo de 600 mil euros, não é? O que é totalmente diferente com a situação de um cidadão espanhol. É uma renda uma taxa fixa muito positiva, porque não tem nada a ver com a situação de um cidadão espanhol. Repito, taxa fixa de 24% até o máximo de 600 mil euros e 47% per diante. Agora, a Invest in Spain, vocês têm dúvidas, querem saber mais, vão começar a pedir um visto de empreendedor, querem receber informações, vocês obviamente podem falar conosco, com a Invest in Spain. A Invest in Spain é uma entidade dentro dos escritórios econômicos comerciais da Espanha espalhados pelo mundo, onde vocês podem falar sobre o seu interesse na Espanha, em termos, obviamente, de investimento, e desse jeito nós vamos poder enviar para vocês mais informações, sempre públicas, sempre gratuitas, para vocês que tiveram mais informações sobre como se estabelecer na Espanha. A Invest in Spain no Brasil somos nós, aqui no escritório comercial da Embaixada da Espanha. Vamos poder ver o endereço do escritório no final da apresentação, mas vocês podem também encontrar esse endereço na internet, escritório comercial da Embaixada da Espanha em São Paulo, e vocês podem encaminhar um e-mail, nós vamos responder para vocês com as informações que vocês precisam, sempre em termos de estabelecimento na Espanha, não é? Agora vamos falar de outra escolha bem interessante, que são os programas públicos de soft landing. Nós temos aqui 2 programas para soft landing para um estabelecimento fácil na Espanha. Temos o primeiro deles, o Rising Up in Spain, que é somente para startups, e o segundo, que é para scale. Tendo em conta o fato que a Espanha considera uma scale-up, uma startup, que é uma empresa que nos últimos 3 anos conseguiu acrescentar o seu faturamento em 20% anualmente
e conseguir aumentar o seu número de trabalhadores também 20% nos últimos 3 anos. Então, o primeiro deles, o Rising Up in Spain, vai ser a Teresa, que vai falar sobre o programa. Então, vou passar a palavra à Teresa para eu depois continuar com o segundo deles, o programa já mais focado em scale-up. Então, Teresa, passo a palavra para você. Muito obrigado. Obrigada, Francisco. Obrigada, Urbano. Eu sou a Teresa e eu vou apresentar, como o senhor já falou, o primeiro programa de soft landing voltado para empresas estrangeiras que desejam entrar ao mercado europeu e espanhol. Ele é o Rising Up in Spain e ele busca atrair startups inovadoras e com uma parte forte tecnológica para a Espanha. Este programa tem duas vertentes. Uma primeira é a consultoria, onde advogados da Investing Spain ajudam na criação da empresa, tipo na escolha do melhor tipo societário, no processo de obtenção do visto, em outros aspectos relevantes, a fim de estabelecer-se firmemente no país ao fim do programa. E também outra segunda de aceleração, na qual especialistas também da Invest in Spain analisam a empresa, desenvolvem junto com os participantes e também com a ajuda de uma empresa local espanhola um plano estratégico para o seu crescimento na Espanha. A duração do programa tem um total de 10 meses, sendo 4 meses até que a empresa esteja estabelecida no país e depois mais 6 meses onde há um acompanhamento por parte da Invest in Spain, que, como eu já falei, estabelece também uma parceria com uma empresa local espanhola lá. A participação do programa é totalmente gratuita. Os custos suportados por conta da empresa brasileira serão a passagem aérea e também a estadia ou moradia na Espanha, mas todos os serviços do programa são gratuitos. E a seleção das startups depende de vários fatores. O grau de inovação tecnológica é bem importante, mas também são aspectos como a escalabilidade, uma equipe bem estruturada e também a viabilidade econômica são avaliados no Rising Up in Spain. As inscrições já estão abertas durante todo o ano, desde janeiro, e seguem ao longo de todo o ano, como já falei, até completar até 50 vagas de empresas que poderão ser beneficiadas deste programa. Se estiver interessado ou interessada na participação, pode já fazer isso por meio do formulário no próprio site da Invest in Spain e se inscrever no programa. E para arrematar, falar que o Brasil é um país forte em termos de participação no Rising Up, já que as estatísticas mais recentes da última edição do Rising Up mostram como o país, foi o segundo maior do mundo em termos de registro. E das startups escolhidas, 3 foram brasileiras. Isso é tudo pela minha parte. Bom, Teresa, muito obrigado. Já vamos continuar analisando esses programas de soft landing, que espero que vocês encontrem interessantes. Vamos passar no segundo programa. Só um momentinho. Consegui passar o slide. Isso. O segundo programa é o LATAM Scale-Up. Já compreendemos que estamos falando somente da Latinoamérica, não é? Pelo nome do programa. É um programa focado em scale-ups. Mais uma vez, a ideia é a mesma. Gostaríamos de receber o formulário preenchido seu, onde vocês vão responder a perguntas sobre a sua empresa, para depois a Espanha, a Invest in Spain em Madrid, receber de todas as partes do mundo, porque são programas abertos para todos os países. Obviamente, aqui falamos da América Latina, o primeiro deles Rising Up para todos os países. Então, a Invest in Spain vai receber o seu formulário preenchido e vai estudar o seu perfil para entender se vocês podem ou não podem fazer parte do programa. Então, é tentar a sua sorte para fazer parte dos programas totalmente focados no estabelecimento seu na Espanha. São programas de tutoria, de monitoragem, de ajuda em termos de consultoria, advogados, contabilistas, setor imobiliário, mais uma vez para entender
para ajudar vocês a compreender quando, como, onde vão estabelecer na Espanha. Se vocês tiveram já uma ideia bem fixa de se estabelecer na Espanha, por favor, tente essa sorte, dê uma olhada ao programa, aos programas e preencha o formulário, porque são programas excelentes para ajudar as empresas brasileiras a se estabelecer na Espanha. Agora, Latam Scale-Up já não me explica muito, não é? É para scale-ups brasileiras, não somente, que queiram se estabelecer na Espanha. É um programa mais breve, porque no Rising Up falávamos de 4 meses de tutoria online, 6 meses de tutoria na Espanha. Aqui não, aqui estamos falando de uma tutoria mais duradoura online e menos tempo na Espanha. Quanto tempo na Espanha? Tempo é uma semana, é bem direitinho. É para a gente entender quem precisa de ajuda, estabelecer rodadas com capital risco espanhol, advogados, já presencial, não essas reuniões presenciais, porque o resto foi feito antes através da internet. Aqui falamos de uma edição que vai acabar o 31 de maio desse mês, no qual estamos agora. Por isso, não tem muito tempo ainda, não é? Não leva nada, vai levar pouco tempo, não é? Preencher o formulário, dê uma olhada e, por favor, preencha o formulário agora, porque acaba 31 de maio a edição de 2025. É um programa de imersão, 15, 17 scale-ups, para Rising Up falamos de 50 máximo, aqui 17 máximo, 7 dias na Espanha, mês de outubro, visita 3 cidades, Madrid, Valência e Barcelona, para tentar agir e estabelecer um vínculo com o país, sempre focado no seu estabelecimento na Espanha. E agora vamos falar do CEDET, o Centro para Desenvolvimento Tecnológico e Industrial da Espanha, que tem sede em Rio de Janeiro, aqui no Brasil. É pouco conhecido, eu diria, mas é bem interessante para aquelas empresas que tenham um tenor tecnológico importante, projetos de tecnologia, porque ajuda a promoção de colaborações entre empresas e centros de pesquisa dos dois países. Aqui estamos falando realmente de Brasil e Espanha, não é? Oferece também assessoria personalizada sobre financiamento e oportunidades de cooperação e também acesso à gestão de programas hispano-brasileiros de cooperação tecnológica. Então, aqui vale a pena dar uma pesquisada no site do CD, que pode encontrar aqui, e entender quais são os programas bilaterais entre Brasil e Espanha, sempre lembrando esse conteúdo de tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação que está sempre procurado esse centro, nesse caso, entre os dois países. Se vocês querem ter um parceiro espanhol, sempre nesse setor de pesquisa e desenvolvimento e inovação, tente, por favor, de entrar em contato com o CEDEP, porque acho que é uma opção, mais uma opção bem interessante, e tem uma pesquisa também, as convocatórias para os programas agora abertas, as convocatórias no ano atual. Então, isso é a nossa equipe da Investing Spain, mais uma vez, uma entidade dentro do escritório comercial, sempre fazendo parte do ICEX, o Apex espanhol, aqui no Brasil. Podem falar conosco, podem perguntar mais sobre tudo quanto nós falamos, que não é pouco. É um pouco difícil não explicar tanta coisa em pouco tempo, mas acho que dá para entender os nossos interesses, os nossos programas e o que a Espanha oferece no momento atual. Esse é o nosso e-mail. Por favor, pode utilizar o QR Code também para descarregar informações sobre o nosso escritório. Mas esse é o e-mail oficial através do qual vocês podem entrar em contato conosco e nos perguntar mais sobre aqueles interesses que vocês podem ter na Espanha. Então, isso é tudo da nossa parte. Espero que tenha sido interessante e útil para vocês. E agora passo a palavra a única para eles, se tiverem recebido alguma dúvida, alguma pergunta
grants e a nossa participação, as nossas explicações. É momento agora para formular essas perguntas para nós, sempre repetindo que nós ficamos abertos a um tratamento mais individualizado com a pesquisa sobre a Espanha. Então, muito obrigado. Muito obrigada, foi riquíssimo, com bastante informação. Pessoal, a gente tem aqui o espaço de perguntas bem rapidinho, de dúvidas, tá? Mandem no Q&A, que é esse balãozinho que fica abaixo de vocês. Nós temos uma pergunta já aqui, que é do Marcelo Vieira, da startup Greenbug. Ele está questionando se existe algum incentivo, poderia ser de doações, recursos não reembolsáveis ou bolsas para pesquisadores, voltadas para pesquisa e desenvolvimento de soluções para a proteção da biodiversidade. E se sim, onde ele encontra? E se é possível conhecer o Tec Barcelona também para discutir algumas alianças. Então, são essas três perguntas em um. Vocês tinham falado de um programa de pesquisa também, não sei se encaixaria a biodiversidade naquele programa, ou se existe algo específico, que é a dúvida dele. Sí. Na verdade, bom, o primeiro, Marcelo Vieira, obrigado pela questão. Na verdade, são duas questões. A primeira é se tem esse incentivo, doações, grants para o setor da biodiversidade, onde encontrar, a gente procura para você, tá bom? Porque pode ser que existam algumas que sejam próprias de alguma região, de alguma área, então, esse tipo de pergunta específica, a gente consegue procurar e vamos consultar nossos colegas da Espanha e a gente responde para você. E a segunda questão com você, posso visitar Tec Barcelona? Claro, lá tem, podemos passar o contato para você e aí você vai com eles direitinho, como vocês conseguem assinar alguma parceria ou quais são os pontos comuns que vocês conseguem aí acordar. Então, para duas questões, a gente passa as informações específicas para você. Eu acho o melhor para responder aí as suas questões. Maravilha. Pessoal, do nosso público aqui, vocês têm mais alguma dúvida? Aproveitem esse momento. Eu vou pedir também, quando a gente for reunir, a gente vai enviar para vocês depois da gravação, para vocês consultarem, e também os contatos que eles compartilharam. E aí eu acho que também facilita possíveis dúvidas que vão surgir depois. Marcelo já agradeceu aqui, agradeceu os contatos. O Isso. pessoal também está agradecendo a Kátia, apresentação. obrigado. Vai passar para ele, porque pode ser que eles não tenham agora alguma questão, mas depois, quando analise um pouco a apresentação, ou pode ficar com dúvida depois, eles podem nos contatar, nos enviar qualquer e-mail, e a gente vai responder questões específicas. Eu acho melhor em bilateral, que a gente compreende melhor qual é o seu interesse, qual é o seu objetivo para obter informação. Tá bom? Maravilha, obrigada. Eles já compartilharam aqui também o e-mail no chat, pessoal. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer à Embaixada da Espanha por todo o conteúdo riquíssimo. Passo para a Mariana também fazer o encerramento, o agradecimento final e ao nosso público aqui presente. Obrigada, Kátia. Queria agradecer mais uma vez por essa oportunidade, por todo o conteúdo que vocês compartilharam. Dizer que a Espanha já é um parceiro nosso, né? Eu acabei não reforçando isso na apresentação, mas não é de hoje, né? Que a Universidade de Campinas, a Unicamp, tem relacionamento com diversas universidades na Espanha. Hoje a gente tem uma relação bastante próxima com a Universidade de Barcelona. Já estivemos por duas vezes no Mobile World Capital em Barcelona, no 4 Years From Now, né? Levamos startups para participar lá dos eventos. Então, para nós, essa parceria, ela é de todo interesse, que a gente pretende aí permanecer com ela, né, por bastante tempo. Compartilhei aqui alguns slides já no nosso grupo do WhatsApp, para quem não pôde assistir, né, com prazos e as oportunidades aí do Rising Up, do Scale Up também. Então, espero que o pessoal aí se organize, né, para poder participar.
E é isso, queria mais uma vez aí agradecer, foi ótimo, né? E a gente se mantém aí em contato. Obrigado a vocês, Mariana. A gente fica à disposição. Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês, quando organizem suas viagens para a Espanha, ou algumas missões, ou alguma consulta, não fique aí com dúvida. A gente está sempre aqui para ajudar, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada. Que Muito bom. obrigada a todos, obrigada ao nosso público. Fiquem atentos à nossa agenda de eventos, que a gente sempre divulga na nossa newsletter e nas redes sociais as próximas oportunidades. E até a próxima. Até a Tchau. próxima. Muito Tchau, tchau. obrigado. 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 Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.